Vamos conversar um pouquinho. Hoje, no fechamento dessa temporada que nós... Pode ficar aí, tá, Natan? Que nós já, 40 dias atrás... 40 não, né? Porque 40 se encerrou na sexta-feira. Quem aqui acompanhou as devocionais todos os dias? Se você não acompanhou, lá no IG do Instagram tem, você vai conseguir aí, se você se perdeu, conseguir acompanhar todo o processo que foi crescendo, e hoje nós estamos aqui para fazer esse grande encerramento. E não há nada melhor do que fazer encerramento entronizando aquele que esteve conosco todos os dias. Aquele que te ensinou a ser humilde, aquele que te ensinou a ser simples, aquele que te ensinou a amar o teu próximo, aquele que te ensinou a amar você mesmo, aquele que te ensinou o caminho verdadeiro da salvação. E entronizar Jesus, entronizar esse homem, esse Deus, porque Jesus... Quando ele desceu à terra, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, mas ele não deixou de ser Deus. Ele era 100% homem, mas também ele era 100% Deus. E quando Jesus ele começou o seu ministério aos 30 anos de idade, quando Deus diz para ele assim: agora é, meu filho, agora chegou o tempo de começar a estabelecer o reino, o meu reino. Jesus, quando ele assumiu a sua missão, quando ele assumiu o seu propósito de vida, que durou apenas 3 anos. Em 3 anos, esse homem revolucionou a história da humanidade. Em 3 anos, por esse nome, ele dividiu a história da humanidade em antes e depois dele. Ninguém nunca fez isso. Você pode conhecer Hitler, você pode conhecer Martin Luther King, você pode conhecer vários homens, várias pessoas muito importantes no nosso mundo, na história do nosso mundo, na nossa história. Mas nenhum deles dividiu a história. Nenhum deles o nome dividiu antes e depois. Somente Jesus conseguiu fazer isso. Antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, a humanidade ela estava fadada à perdição. Não existia a salvação. Então todo aquele que morria, aqueles que morriam em Deus, aqueles que acreditavam em Deus, aqueles que não se dobraram a nenhum outro Deus que não fosse o Deus de Israel, eles tinham um lugar separado dentro do Hades. O Hades era o lugar para onde todos que morriam iam. E nesse lugar tinha o lugar separado dos santos, aonde o fogo não consumia, aonde nenhum demônio atormentava, mas todos ficavam no mesmo lugar, porém um lugar, diga, separado. Porém, quando Jesus veio, quando ele desceu à terra por intermédio de Deus, porque Deus ele tentou de todas as formas trazer salvação à humanidade, trazer rendição. Deus levantou profetas, Deus levantou reis, Deus levantou sacerdotes, Deus ele levantou juízes, mas nenhum deles conseguiu trazer e estabelecer o propósito de Deus. O tempo todo Deus ele olhava para nós, diga para mim. Ele olhava para você, pastor, eu sou dessa época sim, mas antes de você ser concebido na barriga da sua mãe, você já existia na mente de Deus, no coração de Deus. Então você já existe desde a eternidade, ok? Mas foi para esse tempo que Deus ele trouxe você. E Deus ele já sonhava, Deus ele já tinha um plano para você. E quando Jesus ele veio já no seu nascimento, já mostrando para que ele veio. Ele foi rejeitado, foi perseguido, tentaram matar. Ele teve que carregar uma cruz, ele teve que passar por toda a via crucis, carregando uma cruz pesada. E a Bíblia diz que todo aquele que é pendurado no madeiro, ele é maldito.
Então Jesus, ele se fez maldição por mim e por você. Mas nem o inferno, ninguém esperava que o grande dia fosse chegar. O grande dia da morte, onde ele ficou 3 dias, diga 3 dias. Onde ele ficou 3 dias em silêncio. A terra escureceu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e ali houve um grande terremoto, os céus choraram, porque o Messias havia morrido. E naquele momento ali da crucificação, da morte, do último suspiro de Cristo, alguns que andavam com ele acharam que acabou. Acabou. Ele morreu. E agora? Eu o vi operando milagres, eu o vi ressuscitando mortos, eu o vi curando enfermos, eu o vi ele fazendo com que pernas crescessem, eu vi ele curando surdos, eu vi ele fazendo o mudo falar. Jesus, ele causou uma grande revolução. Vocês não têm noção do que Cristo causou quando ele pisou na terra. Porém, quando chegou o dia da sua morte, quando tiraram ele do madeiro, da cruz, e levaram pelo túmulo onde José de Arimateia, que era um fariseu, José de Arimateia, ele comprou um túmulo para Jesus. E foi o túmulo mais caro da época, porque até na morte de Cristo ele foi honrado por José de Arimateia. José, ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Em alguns momentos que Jesus se sentia cansado, sobrecarregado, José de Arimateia, ele estava ali. E olha, não era nenhum dos 12 discípulos que estava do lado de Cristo naquele momento da Via Crucis. Foi José de Arimateia, um fariseu, um mestre, um homem inteligentíssimo, que ouviu Jesus pregar, se converteu ao Evangelho e ajudou Cristo até no último momento. E no último momento ele levou Jesus, o corpo de Jesus, para o sepulcro. E ali fez todo aquele processo de de enrolar o corpo de Jesus. E depositou o corpo no túmulo. Mas nesses 3 dias que o corpo de Jesus estava no túmulo, o que aconteceu? Lembra do primeiro domingo que nós falamos sobre maximizar os relacionamentos? Que eu falei sobre os discípulos no caminho de Emaús, que Jesus apareceu? Foi aí. Ele estava morto. A carne, o corpo de Jesus estava morto. Mas a morte não o deteve. Ele ressuscitou, só que na ressurreição dele, ninguém viu. Ele decidiu se manifestar para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Mas também a outra coisa aconteceu. Jesus, ele foi até o inferno. Aonde Jesus foi? O inferno. E o que Jesus foi fazer no inferno, gente? Jesus, ele pisou no inferno para pegar das mãos do diabo o quê? As chaves da morte e da própria casa dele, o inferno. Então, nesse momento aí, quando Jesus ele pisa no inferno, o inferno tomado de trevas, tomado de dor, de choro, ranger de dente, de um sofrimento, muitas almas, muitas pessoas ali sofrendo em condenação eterna. Quando Cristo colocou os pés dele no inferno, a palavra de Deus diz que Jesus é luz. E quando a luz pisou nas trevas, o que aconteceu? As trevas se dissiparam, desapareceram. Foi a primeira e a única vez que o inferno recebeu luz. Foi a primeira e a única vez que o inferno, todos aqueles que estavam lá puderam ver que lugar tenebroso era aquele. E quando Jesus pisou naquele lugar, pisou no inferno e tomou as chaves da mão do diabo, essa chave
Ele entregou para quem? A igreja. Quem é a igreja? Então, meu irmão, você tem uma chave poderosa na sua mão aí. Você tem uma chave de abrir cativeiros. Você tem a chave de quebrar todo principado, todo demônio que rege a sua geração. Jesus, ele entregou as chaves da morte e do inferno à igreja. E nós somos a igreja. E com essa chave, nós temos o poder dado por Deus, a autoridade dada por Deus, porque a palavra de Deus diz que ele te dá autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E mesmo pisando, se ele picar você, mal algum, dano algum vai acontecer. Esse poder e autoridade dado a mim e a você, aí eu quero te perguntar, como você tem usado essa chave? Em que porta você está tentando colocar essa chave? Qual porta você está tentando abrir? Mas, depois que Jesus cumpriu essa missão de tomar as chaves da mão do diabo e entregar à igreja, aconteceu o momento da translação. Aí sim, Jesus, ele começou a aparecer. Maria Madalena, os discípulos, todos começaram a querer saber aonde Jesus, o Cristo ressurreto, estava. E para nossa, algo muito... É muito estranho falar que um daqueles que andavam com Jesus, um dos 12 discípulos dele, não acreditou que ele havia ressuscitado. Pediu provas. Foi quem? Tomé. Cara, Tomé era um dos 12. Tomé, ele viu tudo, ele caminhava, ele assentava à mesa com Jesus, ele comia do pão que Jesus partia, ele bebia da mesma taça de vinho que Jesus bebia. E quando chegou a notícia de que Jesus havia ressuscitado, Tomé, ele disse assim, não, peraí, eu só vou acreditar se eu ver. Faltou fé nesse homem. Faltou convicção nele. E às vezes na nossa vida falta fé e falta convicção. Porque quando Deus ele lança uma palavra, quando Deus ele tem uma promessa na sua vida, é loucura. É loucura para aqueles que não entendem o evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. Só que quando esse discípulo Tomé, ele disse que só ia acreditar se ele visse, Jesus em nenhum momento ele falou assim, ai que idiota Tomé. Não, Jesus ele mostrou as marcas dos cravos na mão dele. Porque mesmo com o corpo ressurreto ele tinha as marcas. E quando aconteceu todo esse alvoroço, chegou o grande dia que Jesus ele precisava subir aos céus. Porque a missão dele na terra já havia se encerrado. E ele tinha que subir e sentar-se à direita de Deus. Jesus, ele tinha que ocupar o lugar dele, que já antes da eternidade, antes do mundo existir, ele já estava sentado à direita de Deus. Jesus não passou a existir quando Deus mandou e enviou a terra. Jesus já existia. Na criação, em Gênesis, quando Deus ele fala assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que loucura, né? Que doideira. Jesus ele diz no plural, façamos, porque Deus ele diz façamos, porque Jesus estava com ele, o Espírito Santo também. Então, naquele tempo, já lá na criação, quando tudo era caos, Jesus ele já estava sentado à direita de Deus, e o Espírito Santo já era a Trindade. A Trindade já existia. Mas quando chega o dia que Jesus ele precisava voltar para a sua casa, voltar para o céu e se assentar à direita de Deus, ele foi transladado.
ele se ascendeu aos céus, ele subiu aos céus. E nisso, quando ele subiu aos céus, ele disse para todos aqueles que estavam vendo, e diz para nós: olha, eu estou voltando para o meu Pai, eu estou voltando para a minha casa, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu deixo com vocês quem? O Espírito Santo, o Paracletos, o Consolador. Então, em nenhum momento você está sozinho. Ser talmidim, ser discípulo, é entender todo esse processo. E ter a convicção, a certeza no seu coração, de que você não está sozinho. Mas, quando nós falamos que nós devemos entronizar o Senhor, abre a sua Bíblia aí no Salmo capítulo 22. Amém? Capítulo 22, versículo 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Contudo, tu és santo. Aqui esse salmo fala sobre o sofrimento e a vitória do Messias. Esse processo que eu contei para você rapidamente, esse salmo aqui descreve o sofrimento e a vitória do Messias, Jesus Cristo. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Olha lá comigo no versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim salvação, as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Este salmo, ele é messiânico, ele é maravilhoso e se cumpriu em Cristo na cruz e descreve tanto o sofrimento dele quanto o triunfo na fé. Jesus, ele citou essas palavras iniciais desse salmo para que, quando ele estava lá na cruz, toda angústia, todo o sofrimento dele pudesse ser um pouco amenizado. Mas no versículo 3, o versículo chave, quando diz que contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Entronizado, diga entronizado. Entronizado é ser elevado ao trono. Entronizado é ser tomado, é ser elevado, é sublime, é glorioso, é exaltado, é alteado, é engrandecido. Por isso que quando nós estamos no meio da adoração, você precisa elevar o nome do Senhor. Você precisa entronizar Deus no meio dos louvores. Entronizar o Senhor significa reconhecer que só Ele se assenta no trono. Entronizar aquele que um dia olhou para você, antes mesmo de você existir, e disse assim: vai valer a pena. Vai valer a pena morrer, porque a minha missão, ela não vai findar em mim. Ela vai ter prosseguimento. Entronizado entre os louvores de Israel, ou seja, o palácio ou o trono de Deus não está no templo, não está no monte, não está em lugar nenhum, mas no coração do seu povo, daqueles que adoram. Quando nós falamos aqui, olha, adore, exalte, não é porque ele precisa ser exaltado aqui nessas quatro paredes, mas em primeiro lugar, o nome dele, ele precisa ser entronizado no seu coração. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Entenda você
que quando nós temos um momento de louvor e adoração aqui, não é apenas uma liturgia do culto, mas é para que você comece a entronizar aquele que se assenta no trono do teu coração. É elevar, é dar sublime posição, é engrandecer. Nosso louvor, ele deve ser um trono para Deus e não uma plataforma para a vaidade humana. O seu louvor, a sua adoração deve ser, entenda bem, um trono para Deus. Eu não sei como você adora e nem me interessa saber como você adora, porque quando eu estou no momento da adoração, eu fecho os olhos, eu viajo. Parece que eu realmente estou diante do trono. Mas eu não consigo entender como que tem pessoas que quando estão no momento de louvor e adoração, não se entregam. Não levanta os braços, independente do problema que você está passando, igreja. Independente do problema que você está passando, jovem. Independente dos conflitos que você está passando, adolescente. Você precisa entronizar Jesus. Entronizado entre os louvores de Israel. Entenda você, assim como eu entendo, que todas as vezes que nós estamos adorando, independente se tem um ministério aqui em cima ou se você está na sua casa, eu tenho umas experiências muito loucas com Deus. E as minhas experiências são sempre no banheiro, porque às vezes é o pequeno lugar que eu tenho a minha intimidade, não só física, fisiológica, né? Mas a minha intimidade com Deus. Porque quem tem uma pérola dentro de casa, ela te acha em todos os lugares. Mas os meus momentos com Deus é no banheiro. E outro dia eu coloquei um louvor, uma adoração, uma música. E sabe quando você começa a adorar e entregar? Eu comecei a entronizar o Senhor, eu estava num momento ruim. Eu estava num momento muito ruim. Eu estava num momento muito difícil. Foi esses dias lá em casa. E eu falei, Senhor, eu olho para um lado, eu olho para o outro, olho para frente, eu olho para trás, o mar está agitado, está tudo ruim, Senhor. Só me resta eu parar aqui agora e adorar o Senhor. E eu coloquei a música, era de madrugada, claro, tem que ser de madrugada, né? Coloquei a música e eu deixei aquela música entrar no meu espírito. Eu não conseguia nem falar. E eu deixei a música entrar no meu espírito. E naquele momento eu fui tomada de um grande quebrantamento e eu choro muito, sabe? Eu chorava. Falava nada, sabe, Sara? Só chorava. E aí Jesus, ele falou para mim assim, agora chega. Para de chorar. Começa a me entronizar. Começa a elevar o meu trono que está aí dentro de você. Sai dessa posição. Chega. E aí eu comecei a exaltar o nome do Senhor. Eu não sei você se já sentiu isso. Eu comecei a sentir uma presença tão grande, E a minha sensação é que eu ficava tão pequena, mas tão pequena, que eu fui abaixando, literalmente. Eu estava em pé, eu fui abaixando. Eu senti um negócio grande, uma presença, algo invadindo aquele lugar, e eu fui abaixando até que eu deitei no chão, fiquei igual criança no colo da mãe. E aquela presença, eu falei, Senhor, é isso aí. Meu Deus, é só disso que eu preciso. Sabe, você não precisa de reconhecimento de ninguém. Você não precisa que ninguém fale para você o quanto você é importante, se isso não acontecer primeiro na sua relação, no seu relacionamento com Deus. Entronizar o Senhor é dar a Ele o lugar necessário. É elevar o trono dEle no seu coração. Em 1 Samuel, no capítulo 4, não precisa abrir. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, diz assim, só ouve. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus.
A Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. A presença de Deus lá no Antigo Testamento, antes de Cristo, ela não era sentida como nós sentimos em qualquer lugar. Entende isso? A presença de Deus não se manifestava em qualquer lugar, como hoje ela pode se manifestar. Se você estiver no ônibus, se você estiver no seu trabalho, aonde você começar a adorar e falar o nome de Jesus, ele vem. Mas lá, antes de Cristo, a presença dele só se manifestava quando estava diante da Arca da Aliança. E quando Samuel diz que entronizado entre os querubins. Os querubins é uma classe de anjos que cuidava da adoração de Deus. Isso mesmo, né, pastor? Cuidava da adoração, cuidava do trono, cuidava de todo o momento que cada um que elevava a adoração ao Senhor, os querubins, eles estavam ali. Então, a adoração daquele povo, quando estava diante da arca, a adoração daquele povo, ela estava entre os querubins, subia aos céus e estava entre os querubins. Porém, olha só, em Isaías, no capítulo 37, versículo 16, diz assim: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima, diga acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Estão entendendo? Antes a adoração, entronizar Deus, estava entre os querubins. Só que agora Isaías descreve que a adoração, entronizar a Deus, estava acima dos querubins. Isso daí é louco demais. Entre os querubins já é algo muito poderoso. Agora, acima dos querubins, ou seja, até os querubins que representam o alto nível de seres celestiais, para olhar para Deus, ele tem que olhar para cima. Então, você está entendendo aonde está o trono de Deus? Até para os querubins adorar a Deus, tinha que olhar para cima. Os olhos daqueles anjos adoradores precisavam passar ainda das regiões celestes no alto, no lugar mais alto, aonde está o trono, acima. Para os querubins adorar a Deus, para a adoração subir, até os próprios anjos tinham que elevar os olhos, porque o trono de Deus está acima dos querubins. Ele não estava entre eles, porém, quando o seu povo adora, diga eu. Quando você adora Deus, ele desce e é entronizado no meio dos louvores do seu povo. Hoje é diferente. Quando você adora, quando você entroniza o Senhor, quando você começa a exaltar e declarar o nome daquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor, ele se levanta do trono e desce no meio da congregação. Esse foi um dos propósitos de Jesus na cruz. Trazer Deus revelado na terra. Conectar o céu com a terra. É quando você esquecer de todos os seus problemas e adorar, e elevar o trono, e entronizar, e dar sublime lugar a Ele. Ele se levanta do trono e Ele desce e estabelece a sua adoração no meio do seu povo. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Amém mesmo? Mas quando diz no Salmo, nesse Salmo, vê aí de novo no versículo 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Ele está entronizado no meio dos louvores. Vou repetir a frase que eu disse antes. Nosso louvor deve ser um trono para Deus e não uma plataforma para a vaidade humana. Ele está entronizado no meio dos louvores. Então, no meio dos louvores, Deus
Tá. E no meio dos louvores acontece curas, acontece milagres, demônios fogem diante da presença. Aqui o salmista passou dessa fase e ele começa a perceber que o desamparo dele não significava o abandono de Deus. Na sua vida você pode passar momentos muito difíceis que parece que até Deus te abandonou. Parece que quanto mais você clama, Deus está mais longe. Ele começa a entronizar Deus no meio dos louvores dele. Ele está dizendo que todo o sofrimento dele não valia a pena, a não ser deixar de lado tudo e entronizar aquele que era o autor e consumador da sua fé. Precisamos ter consciência de que Deus não existe para a nossa conveniência, e sim para ser entronizado. Deus, ele não existe para te dar bênçãos. Ele ama abençoar os seus filhos. Deus, você não aceitou Jesus porque ele precisa te fazer próspero, porque ele precisa te dar um casamento, a sua casa própria. Você não aceitou Jesus para que ele pudesse te dar coisas materiais. No momento que você vem à frente e declara ao Senhor como seu Salvador, você está dizendo a Ele: Senhor, toma o lugar principal do meu coração. Eu tiro todos os ídolos, tudo que eu amava do trono do meu coração e coloco aqui agora para o Senhor se assentar. A sua função não é vir para resolver nossos problemas. A função de Jesus não é vir para resolver nenhum problema seu, sabia? Não é. Mas Ele quer ser entronizado em nossa vida. Quando você entender que a função de Deus, Jesus na sua vida, é para ser entronizado, todos os problemas, todas as dificuldades, tudo que você passar na sua vida, você vai passar com um alto escalão de vitorioso. Porque a Bíblia fala, você é mais do que vencedor. Então entenda. Jesus, ele não é um Deus para te dar bênçãos. Jesus, ele é um Deus para ser entronizado. E a partir do momento quando você entende isso, ele te faz andar em altos lugares. Quando a gente fala que nós devemos entronizar, Jesus, ele precisa ser entronizado no meio da nossa conversa. Salmo, nesse mesmo aí, 22, no versículo 22, olha lá. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Jesus, o tempo todo, ele precisa ser entronizado. E quando fala que Jesus ele precisa ser entronizado no meio das nossas conversas, aí eu vou pegar um pouquinho pesado com você, porque assim, Salmo capítulo 1, versículo 1 diz assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os valores do reino não são relativos, são absolutos. Você pode dizer isso comigo? Os valores do reino não são relativos, são absolutos. Ele não divide a sua glória com ninguém. Os valores do reino de Deus são absolutos. Porém, existem pessoas que estão transformando esse absolutismo em relativismo. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Nunca vai acontecer. Abriu uma nova igreja aí na cidade, né, semana passada, chamada
Vila Mix. Conhece essa igreja? Conhece? Tinha um pastor lá que, poxa, ele prega pra caramba. Alok, conhece pastor? Conhece? Ah, conhece os ministros de louvor lá, Jorge Mateus, você conhece? Conhece? Ah, que legal. Né? Legal. Ó, não aceito você ir para outra igreja não, irmão. Você é ovelha nossa aqui. Vou abrir aqui um parênteses, porque é algo muito... Não sei nem o que eu vou falar sobre isso, mas quando aqui está falando que Deus ele é entronizado no meio das conversas e ainda fala aqui que você não deve se assentar na roda dos escarnecedores, significa que Deus, ele, todo o tempo, ele precisa ser entronizado na sua vida. E Deus, ele habita no meio dos louvores do seu povo. Aí eu recebo algumas fotos, alguns prints de alguns adolescentes, de alguns jovens que fizeram uma visita nessa igreja, semana passada. Aí eu fiquei assim olhando, sabe, falei, Senhor, eu não estou muito para esse negócio de, que vai, que faz, que visita, e que ouve, que deixa de ouvir. Cada um cuida do seu, né? A Bíblia fala que cada um examina a si mesmo, não é verdade? Mas eu, como pastora, eu preciso dar abrir esse pequeno parênteses para que você não seja enganado, entendeu? Então, assim, avalie bem se Jesus ele está sendo entronizado nos lugares que você tem ido. Avalie bem se Jesus ele está sendo entronizado no meio de outros ministros de louvor que você tem ouvido. E eu amo Spotify, sabe? Spotify dá para a gente ver tudo que vocês estão ouvindo. Aí eu falei assim, aí teve a palavra, né? Ame mais e julgue menos. Eu fiquei lembrando quando o pastor ministrou, eu falei, não vale, eu não vou colocar na balança a vida de ninguém. Mas o que eu estou dizendo para você aqui hoje você coloca na balança a sua vida com Deus. Coloque. Se você acha que é certo, se você acha que é errado, aí é você com o Senhor. Se tem peso, se não tem, é você com Deus. É você com o Senhor. Eu não vou chamar ninguém para conversar, não vou chamar ninguém para dar bronca, e eu detesto isso. Porque cada um avalia a sua vida. Mas eu só fico pensando assim, Senhor, nesse momento que aquela pessoa está lá, levantando as suas mãos, adorando, né, o louvor que o Jorge Mateus está ministrando, o Senhor está sendo entronizado lá? Gente, é sério, né? Será que aquele louvor que eles estão dançando lá, né, uma coreografia top, para exaltar, para entronizar o teu nome lá com o pastor Alok, o senhor deve estar sendo entronizado ali, né? Porque assim, gente, a sua vida com Deus é você que avalia. E Ele precisa ser entronizado em todo momento. Não se assente à roda dos escarnecedores. Cuidado com quem você se assenta. Será que Ele está sendo entronizado naquele momento ali? Mateus capítulo 18, versículo 20, diz assim, porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, diga, nome de Jesus. O que acontece? Ele está no meio. Então, se houver reunião onde não está no nome de Jesus, ele não está. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu vou estar. Se onde 2 ou 3 ou uma multidão estiverem reunidos, que não seja no nome dele, ele não vai estar. Aí vai acontecer alguma coisa. Que é sempre assim, né? Sempre acontece alguma coisa. E aí? Para onde você vai correr? Não vem para a pastora não, tá? Vai pedir lá para o pastor Alok orar para você. Vai colocar o louvor do Jorge Mateus lá para você adorar. Entendeu? Não vem, pastor Sidão, pastor Gabriel, por favor. Ora por mim, eu estou vendo muito demônio. Eu estou sendo perseguido. Nossa, pastor,
Mas, irmão, onde você estava? Pastor, eu estava num lugar com muita gente, sabe? De repente eu comecei a ver demônio. O pastor Cid já contou para vocês aqui uma experiência dele quando ele estava no Clube Náutico, numa balada lá, onde ele estava lá, né? Na festa não, como é que é o nome? No baile. Nossa. Gente, eu nunca fui nesses lugares, então nem sei como que é. Ele estava lá no baile e, de repente, eu não sei, ele fala que não sabe se estava muito bêbado ou se realmente ele teve uma experiência com Deus, mas foi uma experiência com Deus. Ele viu todos os jovens que estavam ali, todos se afastarem e, de repente, abriu um buraco no meio do náutico e aquele buraco foi formando redemoinho, o redemoinho começou a sugar todo mundo, sugar. Aí ele falou que ficou desesperado. Eu falei, amor, você teve a sua primeira experiência com Deus dentro de um baile. Mas a tua primeira experiência foi com demônio também. Você viu os demônios tudo querendo pegar você e te matar. Então, assim, sabe? Se acontecer algumas experiências assim, eu vou pensar se eu vou te ajudar, tá? Mas continuando. Você vai ver, quanto mais falar dele, mais ele vai se manifestar. Quanto mais você falar de Jesus, mais a presença se manifesta. Podemos fazer aqui agora, por isso que quando você começa, a gente pode fazer aqui no culto, mas quando você está lá na sua RG, quando você está no evento como ontem do Felipe, da Bruna, quando você estava aqui, o pastor Cid, junto com a Andressa, veio ver a apresentação de trabalho dos alunos do Ramp School, apresentando todo o seu TCC, sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Em tudo ele se manifesta, em tudo ele é entronizado. Você não precisa achar que Deus ele somente é entronizado quando você entra aqui na igreja e quando você tem um tempo de adoração. Ele é entronizado, ele habita no meio das conversas. Agora, quais são os tipos de conversa que você está tendo? Quais os tipos de pessoa que você tem influenciado? Porque muitos são influenciados. E aí, você é uma pessoa que influencia? Mude a atmosfera de sua conversa e de sua fala. Não adianta só falar o nome de Deus. Não adianta. Ao mesmo tempo que o livro de Esther, conhece Esther? Ao mesmo tempo que o livro de Esther não tem nenhuma vez, nenhum momento, o nome de Deus é mencionado, mas do primeiro ao último capítulo você sente a presença de Deus na história dessa jovem. O nome de Deus foi mencionado em algum momento? Não. Mas a presença de Deus estava ali? Sim. Falar o nome de Deus sem que Deus esteja no nome não vai adiantar nada. Ai, Jesus, ai, Senhor, se você clamar pelo nome dele, mas se ele não estiver entronizado, não adianta nada. E entronizar o Senhor, entronizar Deus em todo momento da sua vida, em tudo que você fizer, você precisa parar e avaliar. Porque o grande dia vai chegar. A parousia, a segunda vinda de Jesus vai chegar. E depende muito de onde você vai estar, com quem você vai estar, o que você vai estar fazendo, com quem você vai estar conversando. Vai depender muito se você vai subir com ele ou não. E falar de Apocalipse, da vinda de Jesus, às vezes é meio perturbador, né? Ai, pastora, olha isso, falando disso, isso está tão longe. Não. Se você ler Bíblia, você vai saber que está bem próximo. Se você ler Bíblia, alguns cavaleiros do Apocalipse já apareceram. E se você ler Bíblia, você vai entender que o tempo é hoje. Como diz o pastor Sidão, né? O tempo é hoje, a oportunidade é única, a urgência é muito grande. Feche os seus olhos aí no seu lugar.